o id, e o relacionamento com o ego. Saiba como isso afeta seu comportamento e sucesso. Sigmund Freud, um dos principais nomes da psicanálise, utilizou os termos id, ego e superego para explicar a personalidade dos indivíduos. Segundo Freud, o id seria a nossa parte mais instintiva, que privilegia desejos, vontades, impulsos sem conhecer limitações morais e éticas. Superego, por outro lado, seria o oposto. Sua característica é justamente impor limites às regras e condutas consideradas suficientes no contexto da cultura e da boa convivência. Ego, por outro lado, apareceria no meio caminho entre as duas faces. Ouve a natureza quase animal do id, e as pesa contra as reprovações do superego. Superego seria o eu, que ouve tanto as vozes persuasivas, faminto de autossatisfação, ferindo os feridos, quanto os conselhos de uma guarda muito rígida, equilibrada e tendenciosa. Se você tá gostando deste vídeo, então se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações, para que motive-nos a continuar criando material desse tipo. O vídeo continua ok. O ego, por outro lado, apareceria no meio do id e do superego entre as duas faces. Um mediador sob pressão. Claro, esse argumento nem sempre termina em igualdade. Conforme a situação, o ego, eu, pode tender a um ou outro impulso. Como identificar na prática essas tendências? Como eles afetam nosso senso de personalidade? Afinal, que tipo de ego demonstramos com nossas atitudes? Continue vendo o vídeo e descubra. Entre o prazer e a censura, como se desenvolve o ego? Imagine uma situação normal, como uma festa de aniversário infantil. Entre os convidados, sua atenção logo é atraída por uma criança que chega já causando alvoroço. Emocionado, ele entra na sala antes dos pais, pois não quer esperá-los. Não querendo saber como cumprimentar ninguém, ele corre para a mesa de doces. Ele não percebe os olhares de repreensão dos adultos e começa a comer o que quer. Suja as mãos e a roupa, deixa lixo na mesa. Quando a cobiça parece ter diminuído, a criança vai divertir-se com os brinquedos. Ela encontra um trampolim e corta a corda, empurrando os convidados à sua frente. De brinquedo acabou e ele deve evitar os próximos. Ele fica com raiva, teimoso, chora. Em suma, um escândalo. Ele é o típico garoto que apaga as velhinhas do bolo quando quer, apesar do privilégio de ser o aniversariante. Em voz baixa, os adultos comentam a culpa dos pais. E, de fato, eles estão certos. Porque, em nosso exemplo deliberadamente caricaturado, estamos descrevendo uma criança mimada cuja tendência natural de buscar gratificação pessoal, que todos temos inatamente, não correspondia à realidade que a disciplinaria. Se os desejos compulsivos são sempre imediatamente satisfeitos, a criança não aprende a negociar com o mundo. Seus sentimentos não recebem contornos importantes que lhe permitiriam criar uma identidade saudável e mais agradável. Quando começa o autodesenvolvimento? Desenvolvimento do eu, ego. O eu desenvolve-se e aperfeiçoa-se ao longo da vida. O ego começa a se desenvolver assim como os impulsos primitivos começam a sentir a dinâmica simples da vida. Inicialmente, não depende de diretrizes oficiais. Aprenda pela experiência, por assim dizer. Desta forma, ele verifica o id. Mais tarde, a formação dada pelos pais, depois a escola, a vida social e outras formas de transmissão dos códigos culturais, dão-lhe os mecanismos do superego. Espontânea que descrevemos anteriormente, uma pessoa que internalizou instruções para seu ideal de comportamento parece ser bem educada. A palavra é precisa porque reflete um processo.
Evita se sujar, recolhe o lixo, cumprimenta as pessoas, respeita a ordem da fila. Não porque você perdeu seu desejo natural de se divertir, mas porque aprendeu valores comportamentais socialmente valorizados, que repete para obter outro tipo de prazer, ser admirado pelos outros e por si mesmo, por exemplo, por causa de sua virtude. Nenhuma dessas três condições termina na idade adulta. Nossa identidade não é estática. Segundo Freud, somos a tríade de id, ego e superego, que como governantes constantemente discutem entre si e expressam seu ponto de vista. Conforme as inclinações do ego, que tem a última palavra, escolhemos esta ou aquela atitude. O ego nas expressões populares. Longe dos conceitos psicanalíticos, o uso da palavra ego na vida cotidiana segue significados menos complexos. Sabemos pelo que é revelado nesta mensagem que a definição de ego como igual a arrogância, orgulho e individualismo não é correta. O ego é o self, como vimos. Portanto, não é inconcebível criar correspondências entre o ego e os traços de personalidade que se concentram no self e expressam uma suposta superioridade sobre os outros. Se assumirmos esta perspectiva, como responderíamos a perguntas como o que significa ego elevado? Aumentar o ego. É possível que discutamos com frases pejorativas, combinando um ego elevado com exageros desagradáveis e censuráveis. Mas não poderíamos escolher uma interpretação mais saudável. Pense em fortalecer o ego para alcançar um equilíbrio emocional, íntimo e interpessoal. Que tal experimentar essa perspectiva para uma vida mais leve? Moral deste estudo: fortaleça seu ego, pois é ele que decide. No próximo vídeo, estaremos falando do ego ideal, fortalecido. No próximo vídeo. Se você gostou deste vídeo, então se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações, para que motive-nos a continuar criando material desse tipo. O vídeo continua ok.